Ora, ora! Chegamos à nossa aula de número 8, continuando a compreender o que é filosofia. Lembrando que a filosofia é objeto de pesquisa da própria filosofia. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o que não é filosofia e por que a filosofia é perigosa. Bom, hoje eu escrevi aqui em grego, né, bonitinho. Aqui é o φ maiúsculo, aqui o φ minúsculo, que nós usamos como símbolo da filosofia, ou usamos assim para abreviar a palavra. A filosofia é um saber sobre o homem. Lembra que Sócrates disse que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida? Todo homem tem que buscar o sentido da sua própria vida, examinar as suas motivações, as suas ambições, os porquês da sua existência. Por isso que a filosofia é um saber sobre a humanidade, é uma auto-investigação, não só do homem enquanto espécie, mas sobre a nossa existência individual também. Você já parou para examinar um pouco a respeito da sua vida, da sua existência? Outro ponto é que a filosofia é um saber sobre o mundo, tudo que acontece no mundo, a cultura, a natureza, todas as questões que englobam a existência. Por isso que a filosofia também é um saber sobre a realidade total. Sim, a filosofia ela chega às raias da busca dos porquês quando ela quer saber o que é a realidade. Provavelmente você está lembrando lá do Neo do Matrix, né? Que se vê em um determinado momento descobrindo que aquilo que ele achava que era real, na verdade era virtual, e que a realidade era outra coisa. Também, né, não existe... Será que existe algum filme mais filosófico do que Matrix? Acho que não, hein? O que não é filosofia? A filosofia, ela não é um saber fragmentado e limitado. Vamos lembrar das matérias da nossa escola? A gente entrava na aula de português, aí aprendia sobre os verbos, depois íamos para a aula de matemática, íamos ver as equações, segundo grau, depois nós íamos para a aula de biologia, aprender sobre fotossíntese, e a gente sentia que essas áreas do conhecimento não tinham nenhuma conexão. A aula de matemática não tinha nada a ver com a aula de português, que não tinha nada a ver com a aula de biologia. Apesar de serem saberes extremamente importantes, são conhecimentos fragmentados. A filosofia, ela busca, lembra que a gente falou naquela outra aula, uma espécie de totalidade, mas ainda melhor definindo, principalmente quando a gente pensa em escola, a filosofia ela é interdisciplinar. Ela consegue se conectar com todas as matérias. Quando você vai estudar a literatura, gramática, enfim, a língua portuguesa, você consegue conectar a filosofia tanto pelos estilos de escrita dos filósofos, porque a gente teve filósofo que era poeta, filósofo que escrevia tratado, filósofo que escrevia em diálogos, filósofos que escreviam em peças de teatro. As diversas modalidades de escrita nós podemos encontrar nos filósofos. E mais, existe uma área do conhecimento filosófico que estuda a linguagem em si. E a biologia? Bom, a biologia ela está presente na história da filosofia desde Aristóteles, ou talvez até antes mesmo, desde o seu comecinho com Tales de Mileto.
que buscava ali compreender o porquê a água era o elemento da vida. Ele teve que estudar o que hoje a gente chama de biologia. Entender ali os biomas, a vida na natureza. Matemática, então, nem se fala, né? Porque a maioria dos grandes filósofos foram grandes matemáticos e trouxeram os cálculos matemáticos para incorporar e botar ali um tempero a mais nas suas ideias filosóficas, uma estrutura melhor. Desde Pitágoras até os lógicos do século XX, século XIX. Por isso que a filosofia, ela não é esse saber fragmentado de áreas. Ela busca uma conexão entre todas as áreas do conhecimento. Por isso que a filosofia, ela não é limitada. Ela não vê barreiras no conhecimento. Ela não vai ver barreiras entre a matemática, a linguagem, a teologia. Ela sempre vai buscar esse saber que tem um pouco a mais, né? Que vai sempre além. É um conhecimento infinito. E a filosofia, ela também não é um saber do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquela ideia que a gente tem, que é compartilhada pela maioria das pessoas e que muitas vezes, sim, traz um certo conhecimento para a gente, como, por exemplo, o preto emagrece, mas que, por outro lado, é um conhecimento que ele não é aprofundado, é um conhecimento que ele não vai um pouco além, ele não é examinado. Então, a gente vê que, por exemplo, o senso comum, às vezes, está tão equivocado porque ele é muito preconceituoso. O senso comum já acreditou em coisas que hoje nós consideramos crime. O senso comum hoje acredita em coisas que provavelmente daqui a alguns anos podem se tornar crimes, absurdos, coisas absolutamente imorais, antiética. O senso comum, ele não é científico, ele não é filosófico, acima de qualquer coisa. Porque a filosofia, ela é o contrário do preconceito. Ela é a análise do conceito. Por isso que quando a gente estuda filosofia, ao invés de a gente falar que a vida é isso, a gente se pergunta primeiramente, o que é a vida? O que é a verdade? O que é a natureza? A filosofia, ela vai conceituar, ela vai investigar o que é o homem, ao invés de fazer o que os preconceituosos fazem, que é chegar já determinando de forma limitada, fragmentada e sem análise o que é um determinado conceito. Mas o fundamental dessa aula é sobre o quanto a filosofia é perigosa. Sim, perigosíssima. E para quem a filosofia é perigosa? A filosofia, ela é perigosa para os políticos. Por que para os políticos? Pensa comigo. Uma nação, uma população, um país, um estado, uma cidade, que tem ali seus cidadãos que vivem cheios de preconceitos, ideias que não são examinadas. Não é uma população muito mais fácil de se dominar, de acreditar em falsas promessas, de não ter uma consciência coletiva que analise de fato como algumas coisas estão erradas ou como elas deveriam ser corrigidas? Um povo que não reflete é muito melhor para um político do que aquele que pensa. Porque a partir do momento que o povo começa a estudar filosofia, que o povo começa a questionar, a vida do político fica muito mais difícil. Porque, entre outras coisas, ele vai ter que mostrar serviço
e se manter no poder de forma racional. E nós sabemos que o ser humano ele lida muito mais com a política de forma emocional e irrefletida. Por isso que os políticos odeiam filosofia, odeiam os filósofos e amam que as pessoas sejam ignorantes e fiquem longe desse conhecimento a respeito do homem, do mundo e da realidade. Sabe quem também não gosta de filosofia? Seu chefe, seu patrão, o dono da sua empresa. Ora, o funcionário, aquele funcionário que ele ali no horário do almoço, tá lendo ali o livrinho dele de filosofia, ou que tá lendo o livro de filosofia no transporte público, ele será uma mente muito mais questionadora. Por isso que a filosofia representa um perigo para os patrões, porque o funcionário que pensa, ele é mais difícil de ser domesticado, ele é mais difícil de ser abusado. Ele vai querer construir seus direitos, ele vai entender questões a respeito do mercado de trabalho que o farão mais questionador e difícil de lidar. Por isso que um funcionário que está longe da filosofia é muito mais fácil de ser explorado, porque ele não pergunta, ele não questiona, ele não se posiciona, porque ele não observa, ele não reflete, ele não pensa. A filosofia também é muito perigosa para a burguesia. Quando a gente está falando aqui de burguesia, estamos falando daquela camada das classes sociais que não é o rico, poderoso, mas que tem ali uma grana e que tem como profunda ideologia conquistar um pouco mais de dinheiro. Porém, a filosofia se torna perigosa para a burguesia, entre outras coisas, porque mesmo que você tenha todas as suas condições materiais ali contempladas, mesmo que você tenha dinheiro para ter sua casa, seu carro, sua TV, sua geladeira cheia, se você começa a pensar demais, a refletir demais sobre a sua vida, o dinheiro não será mais o suficiente para dar sentido para a sua existência. Assim como também a técnica científica não será o suficiente para explicar a realidade. Por isso que, nesse sentido, a filosofia ela é complicada para o burguês, porque ela vai tirar ele ali daquela posição confortável de achar que basta ter dinheiro que o resto está tudo resolvido. E a filosofia é extremamente perigosa para os líderes religiosos. Por quê? Quanto mais fanático for o fiel, mais fácil será de dominá-lo, manipulá-lo, arrancar seu dinheiro, fazer com que ele seja obediente a dogmas. Mas imagina um fiel que ao invés de entrar ali na igreja, no templo, ao invés de ele entrar somente com a cegueira do fanatismo, do desejo, da necessidade de encontrar uma razão em Deus, ele comece a se distanciar ali dos ritos e analisar o sentido e a se perguntar se Deus existe, se Ele existe, por que as coisas funcionam de tal maneira, por que Ele tem que dar 10, 20, 30% do seu salário para o líder religioso, ao invés de poder escolher para quem ele vai direcionar esse dinheiro. Ou porque, né, chegar e perguntar, mas como que eu posso ofertar tanto, sendo que na verdade está me faltando dinheiro? Líderes religiosos não gostam de ser questionados, eles gostam de ser obedecidos. Por isso
que a filosofia representa um perigo para os líderes religiosos também. A filosofia, ela infelizmente, desde o começo da sua história, ela é cercada por inimigos, seja o Estado, seja a religião, sejam as classes sociais, o poder econômico, porque ela é libertadora. E o fato é que nós vivemos num mundo onde uma parcela domina e a grande maioria é dominada. Quem tem o poder não quer abrir mão do poder. E quem é dominado muitas vezes tem a preguiça de sair ali do domínio. Por isso que a filosofia é perigosa, porque ela é libertadora. E se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, participe aqui de um dos meus workshops presenciais ou contrate uma das minhas aulas particulares online. Um beijinho e até a próxima aula. Tchau!